Ô Bruno, eu quero te fazer uma outra pergunta, aproveitando a sua presença na cabine. O CEO do Atlético, Bruno Musi, você que tá chegando agora, cola comigo aí no YouTube, tem imagens aqui do Bruno nos visitando na cabine. Tenho que te perguntar do gramado, né, Bruno? É visivelmente bastante deteriorado hoje, mas já há um planejamento. Como está essa questão do gramado da Arena MRV, Bruno? Perfeito. Hoje a gente até deu uma entrevista há pouco, né, com o Carlinhos, o engenheiro que tem trabalhado muito duro para tentar manter o gramado, mas realmente tá difícil. Amanhã já está programado o início das trocas, a gente já está com o maquinário todo organizado, vamos entrar tirando a grama lá do CT, do campo 7, e a gente já começa o plantio aqui já na sequência. Estamos tudo organizado para ver se a gente consegue terminar até domingo, para a gente ter mais uns dias até o jogo do Cuiabá no sábado. A hipótese do jogo do Cuiabá não ser aqui na Arena MRV? A princípio não temos essa hipótese, né? Vamos acompanhar de perto, né, a evolução desse plantio, mas a princípio nenhuma hipótese. Aliás, essa entrevista que ele citou, Nath, com o engenheiro agrônomo que é responsável pela manutenção da grama da Arena MRV, nosso Henrique André, está no itatiaia.com.br e também no canal de YouTube, se você quiser saber mais detalhes desse processo, Nath. Bruno, aproveitando a sua presença aqui, para além dessa ação, digamos assim, paliativa, emergencial, né, dessa troca que vai acontecer, eu imagino que vocês tenham uma ideia disso resolver o problema, pelo menos até o final da temporada. O Atlético já conseguiu identificar as causas do problema com o gramado ser tão recorrente e já existe um plano para a temporada próxima, para 2025, de uma troca completa do gramado ou de algo que vai ser feito para que esses erros não se repitam? Na verdade, Nath, assim, o gramado da Arena, ele sempre foi, eu acho que eu dei diversas entrevistas no processo da construção, que seria um gramado muito complexo, que eu sempre fui um defensor da grama sintética desde o primeiro momento, já em função da arquitetura da arena e sabendo que o sombreamento era muito pesado. Então, para 2025, nós estamos estudando diversas alternativas, entre elas o sintético, que precisamos passar por um processo na prefeitura de alteração da legislação para que isso possa ser permitido. Se isso não for possível, a gente vai trabalhar com mais trocas de gramados ao longo do ano. Perdão, a prefeitura tem que autorizar? Tem um processo de legislação que a gente precisa autorizar, mudar a lei para que de fato o gramado sintético possa ser autorizado. O gramado faz parte do processo da parte ambiental. Não, é uma parte ambiental, porque o gramado da arena, ele no processo de licenciamento, ele não foi considerado como área permeável. E a grama sintética... Nossa, aí tem que gerar tudo aquilo de meio ambiente, então... Não tem nada simples. Eu acho que é bom vocês começarem a trabalhar uma solução com essa grama natural mesmo. A gente tem o planejamento também da grama natural, e se formos pela grama natural e não conseguimos essa alteração, e se assim optarmos, pode ser que a gente consiga a autorização e não optamos por grama sintética. É uma coisa a ser discutida, mas a minha preferência é que seja, mas nós vamos debater isso de forma ampla. Mas se não for assim, a gente vai seguir com a grama natural, com mais trocas ao longo do ano de forma integral do campo. A gente tem uma pergunta, como leigo, tá? É óbvio que eu não sou especialista, longe, cuida da grama lá de casa e olha que dá trabalho, 3 dias sem molhar, ela queima toda. Todo mundo se pergunta, Bruno, ou pelo menos aqueles que acompanham mais de perto, por exemplo, no jogo do Internacional, né? O gramado ficou alagado, lama, e o Inter jogou no fim de semana com um gramado impecável. Qual que é a diferença? Porque o Inter conseguiu ter um gramado e a Arena não consegue? É muito diferente. Se você pegar todos os estádios de concepção mais antiga, que é aquele estádio tipo olímpico aberto, a insolação é infinitamente melhor do que uma insolação igual a nossa. É o sol. É o sol. O gramado precisa de sol. Nosso gramado, depois eu até posso demonstrar aqui a insolação do gramado. Nosso gramado bate muito pouca, tem muito pouco sol de fato na grama. Isso já era de fato sabido. A gente não podia fazer a grama sintética desde o início pela função da alteração e vamos tentar trabalhar ao longo desses dias aí, desses anos, para tentar fazer essa alteração. Se você pegar Mineirão, Beira-Rio, Morumbi, são gramados de muito boa qualidade. Agora, quando você já entra para os estados mais fechados, Grêmio, Palmeiras, a gente já tem um problema muito maior. Ô Thiago e Bruno, dentro desses estudos a respeito da grama sintética,
existe uma divisão muito grande de quem é favorável, de quem não é? Por exemplo, os atletas, eles participariam de uma eventual consulta? Porque a gente sabe que, por exemplo, quem joga no Botafogo, quem joga no Palmeiras, hoje em dia, quando dá entrevista, fala que prefere, que se sente à vontade. Mas todo mundo que não tem o gramado sintético em casa, sente quando vai jogar nessas arenas e diz que não curte muito. Como que seria, vamos imaginar aqui uma questão hipotética, o Atlético conseguindo essa alteração, caminhando para a grama sintética, como que seria para chegar a esse acordo? Não, sem dúvida, a gente debate isso constantemente, né? Todas as sextas-feiras a gente tem reunião de diretoria, o departamento de futebol participa e obviamente que a gente tem as divergências. Se você perguntar para qualquer jogador, qualquer que seja, um gramado natural em excelentes condições, como é o Corinthians, por exemplo, que eu acho que é um ótimo exemplo, é indiscutível essa preferência. Mas entre um gramado em mau estado e um gramado sintético de altíssima boa qualidade, como é o caso do Botafogo, por exemplo, a preferência é pelo gramado sintético. Então, o Rogério Ceni falou sobre isso. O Hulk, outro dia, que era totalmente contra, já começou a falar: não tem jeito, é melhor ter um gramado sintético, melhor do que, né, do jeito que tá. Então as pessoas vão mudando, né? Questão cultural. Tudo que é novo tem uma certa resistência e agora parece que já vão aceitando, né, Bruno? Exatamente. E aqui no Brasil a gente tem uma situação, né? Os estádios, eles de fato precisam também coexistir, né, o futebol com os eventos. O gramado sintético acaba permitindo isso também acontecer. A preferência nossa é, obviamente, futebol. A gente não pretende nunca dar preferência a um evento em detrimento do jogo, mas isso também facilita isso. E enquanto na Europa os calendários de futebol e eventos são distintos, então isso permite que você tenha a grama natural só para futebol e depois só para eventos. Então tem essas diferenças de ambientes, né?